Tá na balada, o menino. A trilha é legal. É muito legal, né? É culpa desse energúmeno aqui. Um monstro da produção radiofônica. Deixa eu te perguntar. Paramos na Microsoft. Paramos. E depois dela, o que veio? Depois da Microsoft, ela veio… Só pra vocês saberem, o André Fauri é o dono da Gameplan, uma empresa de consultoria em jogos. Isso. É a única consultoria de inteligência de negócios no mercado. Isso, no mercado de jogos. É especializada, a gente só trabalha com o mercado de jogos, a gente não trabalha com outra coisa. Então a gente só tem especialistas e pessoas que curtem jogos. Eu tô há 21 anos no mercado de games. O que é uma eternidade, em termos… O que é uma eternidade, falando de jogos, é uma vida inteira, né? Uma era geológica, né? Se você pensar. Eu tenho 10 anos de mercado, sabia? É mesmo? Eu entrei como estagiário… Você me criou. Eu entrei como estagiário numa startup em final de 2008. Eu te criei. Faz uns 10 anos. Então assim, depois da Microsoft, eu fui pra Conrad. Fui contratado pelo glorioso, incrível André Forastieri. É um homem de cabelos brancos com cara de jovem. Exatamente, ele nunca envelhece. Continua tão polêmico quanto sempre. E é fantástico, inteligentíssimo, genial. E eu fui chamado por ele pra cuidar das revistas de… Na verdade, eu comecei como marketing das revistas de jogos. Então, quando eu tô falando de revistas de jogos, eu tô falando da EGM, eu tô falando da revista oficial da Nintendo… tô falando da revista de PlayStation, não era oficial, mas era… Você pegou a Nintendo World? Super Dicas PlayStation. Você pegou a Nintendo World? Sim, senhor. E aí eu fui sendo promovido relativamente rápido até virar gestor, realmente o responsável por todo o departamento de games da Conrad, que aí já tava meio que dividindo. O Rogério e o Forasta estavam dividindo a empresa. O Rogério de Campos ficou com a parte de livros, o Forasta ficou com a parte de revistas. E aí a gente lançou a PC Magazine no Brasil pela segunda vez, né? Ela já teve uma primeira vida, a gente lançou a segunda vida dela, mais moderna, mais nova e tal, junto com a Ziff Davis Media, que já era um parceirão. E aí é muito, muito doido, porque hoje todo mundo que tá no mercado, hoje, todo mundo tá cobrindo o mercado de jogos hoje no Brasil, em algum momento trabalhou comigo na Conrad /Futuro. Então, um salve aí pra todo mundo. Eu só não trabalhei porque eu não tinha idade, mas estávamos lá. Porque eu lia vocês. Exato, você era apenas uma criança. Eu te criei, Robin. Então, assim, aí eu fiquei na Conrad um bom tempo. Foi muito legal, um período muito, muito gostoso. Só que aí eu fui roubado da Futuro, aí já era Futuro Comunicação. Eu fui roubado pelo Reinaldo Norman pra fundar a Tectoy Mobile. Olha só, nos idos de 1920, sei lá. Ele ia levar o Sonic pro celular, gente. Eu levei. Chegou a rodar no N-Gage? Afirmativo. Caraca. Afirmativo. Que N-Gage, rapaz? A gente chegou a rodar em feature phone, em Nokia série 3000. Você tá pensando o quê? Série 6000? Imagina. Isso é feature phone, não tem… Imagina, gráfico. Quem se for gráfico? Tela verde. Não, o que acontece… E foi uma coisa super visionária. O Reinaldo sempre teve essa coisa muito visionária. Um cara que estuda muito, muito inteligente. Tanto que hoje mora e vive nos Estados Unidos. É mentor de inovação e startups. Ele tá lá no Vale do Silício. E ele me chamou porque ele teve essa visão. Apresentou pro Stefano na Tectoy. E a Tectoy abriu essa startup. Era muito interessante, porque ninguém chamava nada de startup, né? Mas era realmente uma startup dentro de uma empresa estabelecida, uma pequena empresa. E a ideia era exatamente usar a alavancagem que a Tectoy tinha com as marcas japonesas. Então com Namco, Capcom e Sega, etc. Taito, etc. Para trazer conteúdos que já rodavam no Japão em feature phones, para rodar nos feature phones brasileiros. E isso era uma coisa totalmente inovadora, totalmente maluca, porque não tinha jogo para celular, assim. Naquela época, você não tinha… Para você conseguir baixar um jogo, você tinha que entrar no portal da operadora pelo telefone. Ninguém tinha dado, não tinha esse negócio de… eu tenho 60 GB de dado. Isso não existe. Loja de aplicativo. Gente. Loja de aplicativo. Esse troço não existia na época. Então ninguém tinha dados. Isso era uma coisa muito, muito elitizada. Ninguém tinha isso. Então você tinha que
que baixar o jogo tinha que ser pequeno. Então criou-se um estúdio de porting. O que é porting? Porting é você pegar, na época você não tinha… Por exemplo, hoje você faz um jogo para Android, ele roda em todos os smartphones Android. Naquela época você tinha que fazer um build, um jogo para cada modelo de celular disponível no mercado. Trabalho. Então a gente montou um estúdio que foi, durante muito tempo, durante toda a sua vida, foi gerenciado pelo André Penha, que hoje é um dos sócios do Quinto Andar, que é uma startup, um unicórnio, um monstro brasileiro aí. Um dos sócios é o André Penha, que na época trabalhou comigo, e ele era responsável pela Tectoy Digital, e eles faziam um porte de todo o jogo que a gente trazia da Ásia para 175 aparelhos diferentes. Trabalho maluco, insano, assim, eu tenho muito respeito pelo trabalho que todo mundo fez lá, porque é um trabalho muito chato, meu Deus do céu. Mas o resultado disso tudo a gente conseguiu emplacar uma campanha pra Claro pro lançamento do Sonic. Você citou o Sonic. O Sonic foi o nosso grande case de vendas, foi o primeiro grande jogo. Eu não sei porque eu não me lembro disso, é foda, né? Foi o primeiro grande sucesso de mobile no Brasil, é culpa minha. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, é culpa minha. Parabéns. Sonic the Hedgehog pra feature phone, porque feature phone é todo telefone que não é um smartphone. Então você nem vê isso, mas na verdade a Nokia vai começar a lançar de novo o feature phone agora. O jogo ele vinha com o celular, você tinha que baixar? Era baixar no site da operadora. Você tinha que entrar no site da Claro. Foi com a Claro, a gente fez… você tinha que passar por, sei lá, umas 6 mil etapas diferentes. E pra vencer essa barreira, a gente montou uma campanha de varejo com a Claro, que é uma coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu de novo. Foi, acho que a única vez que uma operadora de celular fez uma campanha de varejo pra um jogo, nas lojas da Claro, e com promotores ensinando a baixar o jogo, porque era impossível. Você tinha que passar por uns 20 passos pra baixar o jogo. A gente vendeu 50 mil jogos. Caraca. 50 mil jogos. O que aconteceu? O Faurito aqui foi promovido. Então eu assumi a gerência geral de marketing da Tectoy, da empresa mãe. Então passei a ser responsável não só pela parte de mobile, Mega Drive, Master System, DVDs. Eu conversei com alguns antecessores seus. Eu conversei com o Pagano. Certo, grande Pagano. E eu conversei com o próprio Stefano agora no lançamento do Mega Drive. Certo. Então, diria que essa talvez seja o último elo que faltava pra eu completar essa saga. Porque você tá me contando a Tectoy dos anos 2000… 2000 e poucos 2003. Sim. Em 2006, talvez. Porque o Pagano me falou as histórias lá do Arco da Velha e o Stefano me falou de como tá agora, né? Exato, isso. O Stefano deve ter te falado como a Tectoy tá agora. Eles estão tentando, e de certa forma com algum sucesso, surfar essa onda de retrô. Sim. Eu acho que faz todo sentido do mundo. Apesar de eu sempre apostar na inovação, mas pra fazer dinheiro é uma boa ideia. Aí, dos tempos idos do prédio, do castelinho da Tectoy, né? Todo mundo se lembra disso, das estrelinhas mágicas e tal. Mônica no Castelo do Dragão e coisas desse tipo. Aí eu não tava lá, eu também era uma criança pequena em Barbacena. Mas… era a época que eles estavam te criando. Exato, eles estavam me criando. Mas quando eu estive lá, foi uma época muito interessante, que a gente inovou em vários produtos. A gente trouxe o primeiro… muito adiantado, na verdade, a gente trouxe o primeiro Smart Object. A gente trouxe o primeiro objeto inteligente, com inteligência artificial pro Brasil, que era o Nabastag. Você lembra do Nabastag? Não. Cara, era um coelhinho inteligente. Sabe o que é foda? Era uma Você tá me Alexa falando todas essas coisas, eu tô revirando a minha consciência. Eu sei que essas coisas existiram, mas é foda, o smartphone, ele formatou isso. Ele formatou esse troço. Ele matou tudo. Ele matou tudo. Ele matou tudo. Então, por exemplo, pensa numa Alexa, pensa numa Siri, num Ruxby. Pensa nessas inteligências meio artificiais aí que estão disponíveis. Só que com orelhinhas, em forma de coelho. Era uma startup francesa. A gente fez uma parceria com eles, trouxe isso pro Brasil. O produto foi um fracasso. Porque tá super à frente do seu tempo, mas conseguiu marcar uma mudança de postura na Tectoy na época. Veio junto com a marca nova que eles usam até hoje, que foi inclusive eu que fiz, de novo, de nada. E que eu sou muito orgulhoso dela, porque ela é uma marca até hoje que tá bem consistente. Então, foi inclusive com um estúdio de branding que não existe mais, é um pessoal muito bom. Que se chamava Figo, pessoal muito bom. E aí…
E aí a gente começou a pensar em quem seria o sucessor do Mega Drive naquela época. E aí a gente entra no capítulo de terror desta semana. O Zibo. O Zibo. Antes de a gente chegar, é que esse é o ponto… Esse é o ápice da coisa, exato. Foi um episódio muito curioso aquela né? viagem que a gente fez pra Porto Alegre, naquele Dash Games. Quando você me contou essa história, eu falei, eu preciso entrevistar o Faury sobre isso que exatamente. ele está me falando aqui. Na verdade, isso vale uma minissérie. Netflix me contrata. Escreve sobre isso. Netflix. Publica um livro. Isso. A gente dá apoio. Beleza. Vamos conversar. Tá. Gabriel Pazotto, levanta o som, que depois eu vou fazer uma pergunta pro Faury e ele vai contar essa história. Vamos lá. Antes da gente seguir em frente, você falou que a gente lançou um produto para a Tectoy que foi um fracasso absoluto. Isso. Você concorda com a tese, então, do nosso amigo Forastieri, que é importante falar sobre os nossos fracassos? Na verdade, não só é importante, é fundamental. É o que nos… Porque a pessoa tem um lance de confundir as coisas, né? Tipo, foi um fracasso e tal, mas não é uma vergonha. Não, pelo contrário. Vocês tentaram alguma coisa ali? Não, pelo contrário. Na verdade, foi um aprendizado gigantesco. Imagina, se eu tivesse sempre sido vitorioso na minha carreira, eu não teria aprendido absolutamente nada. Eu seria completamente inútil. A carreira, o que forma caráter é o erro. É a falha, muitas vezes a prepotência, muitas vezes você obedecer ao seu ego, você assumir um risco grande demais. Às vezes isso é necessário, às vezes você precisa fazer uma disrupção. Mas, de um modo geral, o erro, ele é o que realmente forma quem você vai ser no futuro. Porque com o sucesso você não aprende absolutamente nada. Você não tira lições do sucesso. O sucesso pode ser uma coisa que pode ser fruto do acaso ou de algumas circunstâncias específicas, né? Porque que acontece? Você vai ter um influxo ali de adrenalina e felicidade, e isso não fixa conhecimento. Você vai comemorar. E pronto, e tchau. Agora, o fracasso não. O fracasso, ele gera trauma, ele gera memória, ele gera autocrítica. Você se pergunta onde foi que você errou. E muitas vezes você não errou. Muitas vezes você fez a coisa na hora errada. Muitas vezes você gastou menos dinheiro, mais dinheiro. Então vamos contar-se uma história que você não fez nada de errado, mas foi muito interessante. O que foi essa aventura chamada Zibo? Zibo, vamos lá. O sucessor do Mega Drive. O sucessor do Mega Drive. Então vamos lá. A história começa comigo e com o Reinaldo sentados no… Na verdade, assim, só pra dar contexto. No mundo, não tô falando de Tectoy, tô falando de Sega. O Mega Drive teve como sucessor, teve o Sega CDs… Sim, a Sega… Quando eu falo… exatamente, obrigado por esclarecer isso. Não, o sucessor do Mega Drive não como Sega. O sucessor do Mega Drive como Tectoy. Porque assim, chega um determinado momento que, vamos lá, né? Quantos consoles de 16 bits você vai vender na sua vida, né? Então, como empresa, a gente estava olhando para o futuro. Era um momento que a gente estava pensando em inovação. A gente estava pensando, puxa, como que a gente muda esse negócio? Disrupção. Como que a gente muda essa coisa? E aí, na hora que você muda isso, e depois eu até me interessei muito por isso. Eu fiz curso de Open Innovation, eu fui fazer curso de Design Thinking fora do Brasil, enfim. Depois eu até investi bastante nisso. Porque é a maneira que você tem de pensar de forma… fora da caixa, muito clichê. Mas é você abrir o seu cérebro para ideias novas e que às vezes elas são meio doidas, mas elas funcionam. E o Zibo foi uma delas. Então, assim… Qual que era o lance? O Mega Drive, ele vende até hoje de forma constante. E como… O que é incrível, né? O que é absolutamente incrível. E isso para um gerente de produtos e marketing, que era o meu caso, isso é um pesadelo. Porque se você tem um produto que ele vende o tempo todo e ele é responsável pela grande parte do seu faturamento, se de repente esse produto para de vender, a empresa quebra. Então você é responsável por ficar o tempo inteiro tentando alternativas para esse produto. E aí, eu e o Reinaldo, a gente estava tendo uma conversa no estacionamento da Tectoy exatamente sobre isso. O que a gente faz? Porque eu já tinha mudado um monte de coisa no Mega Drive, eu já tinha usado tinta inteligente, que as crianças podiam pintar, porque o nosso público ele era mais infantil com o Mega Drive, então
Você podia pintar, a gente já tinha feito adesivo, a gente já tinha feito parceria, a gente já tinha feito de tudo. O que a gente faz de novo? Tá. Aí, a gente tinha tido uma experiência muito boa com mobile, lembra? Os 50 mil Sonics? Então, puxa vida, como que a gente faz? Pô, esse negócio de celular, cara, esse negócio de celular. Pensa isso 20 anos atrás, tá, gente? Sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás. Esse negócio de celular, cara, esse negócio de celular é muito louco. Esse troço vai explodir um dia. Né? Hoje o raciocínio estava precisamente. O raciocínio, a visão era perfeita. Isso vai explodir um dia. Então tá bom. Então como que a gente faz pra juntar videogame e celular? Porque qual que era o problema na época? O problema na época era duas coisas: preço e pirataria. Então, o Brasil, na época, era o maior mercado de pirataria do mundo, né? A gente era o número 1 da lista, 99% de todo o software. Caiu um pouquinho, né? A gente caiu, a gente melhorou muito, hoje tá abaixo de 70%. Mas na época, a gente tinha 99% de todo o software do Brasil era pirateado. Então, até por conta de reserva de mercado, tinha uma série de questões aí. Então era tudo pirata. E você tinha passado por uma experiência muito peculiar, você passou pela Microsoft. Exato. Eu fui anti-pirataria, né? Eu fui um bastião da anti-pirataria, né? E aí a gente fala, pô, esse negócio de pirataria em jogos, cara, isso é nocivo pro mercado, isso é nocivo pra cena. Então, pô, pra cada 10 jogos que estão no mercado, cara, 9,9 são piratas. Então, as empresas não estão fazendo dinheiro. Se elas não estão fazendo dinheiro, elas não vão investir no Brasil. Então, tudo isso tá linkado. As pessoas falam, pô, baixei o jogo e tal. Cara, se você tiver grana pra comprar… O que eu passei a falar depois que eu saí da Microsoft… se você ter grana pra comprar, compra. Compra, de verdade, compra. Você tá ajudando um monte de gente. Você tá pagando o salário de uma porrada de gente. Você tá fazendo a cena crescer. Você tá fazendo o jogo ser dublado, traduzido. Hoje você tá mal acostumado, né? Hoje as pessoas estão mal acostumadas. Todo jogo vem pro Brasil, vem dublado, vem não sei o quê. O pessoal mete pau na dublagem. Gente, se vocês soubessem a briga de décadas que foi pra gente convencer o pessoal lá de fora que o Brasil precisava de jogo dublado, ou sequer com legenda. Então, enfim. Mas, voltando pro Zibo. Porque senão a gente vai aqui a noite inteira. Voltando pro Zibo, falando sobre dublagem, tem jornalista que reclama: eu só vou no eventinho lá. E, cara… Hoje em dia tá o paraíso. Então, tem evento. Tem o tempo inteiro. Tem evento o tempo inteiro. O jornalista tá sendo convidado o tempo inteiro. Tem evento de lançamento. Teve o puto evento gigante do lançamento do Mortal Kombat. Do anúncio do Mortal Kombat. Puto evento gigante. Então, assim, esse tipo de coisa não existia, gente. Isso era terra arrasada. Não tinha dinheiro no Brasil. Não tinha games no Brasil. Não tinha mercado. Não existia esse troço que tem hoje. Então, assim, o Zibo, ele foi criado como ideia, como conceito, era pra resolver isso. Então, qual que era a ideia? A gente faz Você estava fazendo Nintendo Switch antes do Switch, né? Exato, de novo, desgraça, né? Não, então, qual que era a ideia? A ideia era, a gente vai criar uma rede de celular secundária. Ela não vai participar dos dados tradicionais das pessoas. Ela vai ser exclusiva do console. A gente vai fazer um console de baixo custo, baixíssimo custo, que usa tecnologia de celular. E aí entra a Qualcomm, é onde entra a Qualcomm nesse rolê. Porque a Qualcomm, já estava começando a projetar o primeiro Snapdragon. Então, primeiro o chip de celular com GPU separada, né? GPU é o chip de gráficos, né? Do celular, enfim, de qualquer máquina. E aí a gente foi falar com a Qualcomm falou: não, pô, a gente tem um produto perfeito pra vocês, o projeto de vocês encaixa lindamente com o lançamento do Snapdragon, tanto que criou-se uma joint venture entre a Tectoy e a Qualcomm, que na verdade o Zibo, ele é fruto dessa joint venture. O Zibo, apesar dele ser conhecido como uma marca da Tectoy, ele foi criado em parceria com a Qualcomm, uma parceria muito forte, tanto que o escritório… Só traduzindo pro afegão médio, o joint venture é quando você tem duas empresinhas e cria uma terceira. Isso, duas empresas se amam e elas têm um filhinho. Bonito. E aí e a Qualcomm inclusive investiu no projeto, fez um investimento significativo no projeto. E aí a gente começou a desenvolver. Então a gente… E aí foi um dos grandes momentos da minha carreira, porque eu fiquei responsável por desenvolver o produto. Então tinha a parte técnica, tinha a parte de usabilidade, tinha a parte de desenvolvimento de negócios, que ficou muito na mão do Reinaldo. E ele teve um sucesso extraordinário desenvolvendo negócios, vídeos, jogos que foram planejados pro Zibo.
Resident Evil 4 saiu pra ele, né? Sim, exclusivo. Um build exclusivo. Um negócio… Uau! Então, assim, muita coisa bacana. Além dos jogos autorais. Tinha muita coisa linda. Uhum. E eu fui responsável por rodar o mundo. Literalmente rodar o mundo para conseguir um designer pra fazer o console. A gente ia fazer um negócio totalmente novo. A gente… Pra criar a interface, aquele elevadorzinho, aquela plataforminha que sobe e desce. E eu também fui responsável pela parte de marca. Então, quem trabalhou pra criar o nome Zibo, no final das contas, fui eu. E na época, eu vou te falar por que o console chama Zibo. Atenção. Atenção, ouvinte. Atenção, ouvinte. Você que está nos vendo, que está nos ouvindo, que está com o seu ouvido grudado neste alto-falante que está tirando a sua audição aos pouquinhos, mas você não sabe disso. O nome Zibo, ele se chama Zibo. Por quê? Por quê? Porque foi a única combinação que a gente conseguiu achar de um nome que pudesse ser registrado em todos os países do mundo. Vocês pesquisaram pra encaixar isso? Sim, a gente contratou uma agência de Nova York pra fazer isso. Cacete! Isso é um case de propriedade intelectual. Afirmativo, senhor. Naquela época. Então, o que a gente fez? O Zibo, ele nunca foi feito pra ser um console brasileiro, um console… Você já falou isso pra imprensa antes? Nunca. Exclusivo, gente. Vamos lá. Muita coisa que eu vou falar aqui é exclusiva. Uhum. Então, assim, o nome Zibo, ele existe por causa disso. Ele não é uma combinação de sons. Então, ele não quer dizer nada em chinês. Ele não quer dizer nada em japonês. Ele não quer dizer nada em tailandês. Ele não quer dizer nada em português. Quanto ele não tempo quer você dizer levou nada… pra reelaborar isso, Paulo? Foi quase um ano. Caralho, A gente passou por uma lista de quase 10 mil nomes. E a gente chegou no nome Zibo porque ele foi uma das poucas. Eu acho que a gente chegou em 6 nomes. Uhum. E desses 6 nomes, os nomes eram todos horríveis. Mas o foco era um nome que não significava nada. Era um nome que não significasse nada. Ele fosse absolutamente neutro. E ele fosse passível de registro em literalmente todos os 183 países do mundo. Mas apesar de não significar nada, ele tinha alguma coisa a ver com a sonoridade dele? Então tinha que ter uma coisa, Zibo. Então Zibo, nos Estados Unidos em inglês. Então Zibo. Zibo é legal em inglês. Uhum. Zibo em português lembra Zebu, né? Boi Zebu. Isso é uma coisa que a gente sabia desde o começo. Mas assim, como o projeto era global, a gente não podia ficar desprendendo a sonoridade de um país, né? Por exemplo, em chinês, Zibo não quer dizer nada. Imagina pra achar Uma 2 palavra. fonemas numa palavra que não signifiquem nada em chinês. Né? Sendo que o fonema Ma tem 152 significados. Pra quem não sabe, o cantonês e as diversos dialetos do chinês, qualquer mudança de acentuação muda completamente. De som, a maneira tudo. como você traz o som pro ar muda tudo. Uhum. Então assim… Me lembrou o Huawei, não sei porquê. Né? É um pouco Huawei, Então, o motivo pelo qual Moana não se chama Moana na França. Sim. Eu não sei por qual motivo, mas eu sei que tem porque tem uma atriz, vamos dizer, burlesca francesa, muito famosa, que se chama Moana. Então é melhor trocar. Então, não vamos colocar o nome do filme de criança. E vocês conseguiram feito, porque se eu sei um pouco de conversar com chineses e de ouvir também relatos de brasileiros que voltam de lá, que na China eles mudam tudo, sempre. Vem um produto de fora, eles não mudaram o nome de vocês. Não. Nada. Então, assim… Então, ao mesmo tempo, o design, aquele elevadorzinho… e os modelos em 3D rodando, aquela coisa foi feita por um estúdio japonês que fazia modelo em 3D pra Ferrari. Nossa! As pessoas não têm noção da qualidade das empresas e das pessoas que trabalharam nesse projeto. Elas não têm noção. Elas sabem o que aconteceu, mas elas não têm noção. A história tá muito boa, a história tá muito bacana. O Gabriel está no telefone, mas ele vai erguer o som pra gente. Um minutinho, só pra fazer aquela vírgula necessária. Como não? Incrível. Não é? Incrível, que história. Aí agora vamos pra parte… Tá. Lançamos, demos o nome pra criança. Então, aí o que aconteceu? A gente teve uma dificuldade técnica com a Qualcomm. Então, vamos lá. Então o projeto tava todo pronto, Pera só um pouquinho, certo, antes da gente seguir com a entrevista. Quantos minutos nós temos, Gabriel?
20? Você tem que fazer 1 minuto de comercial, é isso? Tá, então a gente vai terminar a história do Zibo, vai fazer 1 minuto de comercial e a gente volta. Fechado. Vamos lá. Então assim, a gente… tá tudo pronto. Tá tudo rodando. E acreditem, pessoas que compraram o Zibo, pessoas que experimentaram o Zibo, tudo aquilo que vocês viram tendo, enfim, algum nível de problema, rodava em 60 frames por segundo, tá? E eu vou te dizer por que aquilo deu problema. Porque a gente teve um problema técnico com a Qualcomm que forçou a mudança em cima da hora. Então a gente tinha 2 opções. Ou a gente lançava dentro do cronograma, ou a gente adiava. Foi um problema com o desenvolvimento do Snapdragon, tá? Detalhes sobre exatamente o que aconteceu, eu vou segurar um pouco. Mas assim, existiram problemas com o desenvolvimento do Snapdragon. Eles prometeram um processador, mas não foi exatamente o que estava no planejamento. Na verdade, atrasou. Em resumo, atrasou tudo. E aí, enfim, houve uma discussão bastante, vamos dizer, acalorada entre todas as partes sobre o que fazer. E você tinha 2 opções. Ou você lançava no cronograma previsto, e aí tinha toda uma questão de investidores, tinha toda uma questão de dinheiro envolvida. Ou você esperava o processador. Não precisa dizer que eu fui voto vencido. Você queria esperar. Não tinha menor chance. Porque aí a opção era um chip que não tinha GPU. Então pensa em todo aquele aparato 3D, todo aquele aparato de usabilidade, toda sombra, shading. Na época, cel shading tava super na moda, então era tudo feito em cel shading, tudo com shader. Todo aquele rolê, os jogos, meu Deus do céu, os jogos eram todos 3D, eram portes 3D de jogos que rodavam em celular top de linha, já em 4.5G no Japão naquela época. Então, assim… O chip que ia ser colocado não era um chip, ele não ia suportar, a gente era sabido. E aí, mas enfim, a rodar com um determinado nível, tinha um risco, tal, uma coisa que ninguém sabia exatamente como ia funcionar. E aí eu fui voto vencido e a programação segue o jogo. E foi um negócio tão de última hora, e aí realmente eu tenho que dar muitos props e muitas palmas pro pessoal da engenharia da Tectoy, porque eles mandam muito bem. Mas eles tiveram que fazer uma gambiarra, o termo é esse, não existe outro. Eles tiveram que fazer uma gambiarra na placa, a placa tava desenhada, a placa tá sendo produzida na China, gente, ela tá sendo printada. Pá. Sei quantas mil placas estavam sendo feitas, aquele rolê gigante, o console tava sendo injetado já, tava sendo com acabamento, aquela luzinha azul. Nossa, se soubesse a treta que deu pra aquela luzinha azul piscar, você não tem ideia. Então assim, tá tudo sendo feito. E aí o que a gente faz? Espera, vai, não sei o que. Eles fizeram uma gambiarra com a placa. Eles fizeram uma subplaca que tá em cima. Fizeram um segundo andar de uma placa de sílica. Eu nunca vi isso na minha vida, tá? Eu nunca vi um silício com um segundo andar. Mas eles fizeram esse troço e colocaram o chip da Qualcomm ali. O resto, gente, é história. O que aconteceu? Eu falei, então tá, então vamos lançar desse jeito, mas vamos lançar no plano original. Ele tem que ser barato. Ele tem que ser… A gente tinha uma linha de marketing muito orientada à guerrilha, uma coisa super inovadora, feita junto com o pessoal brilhante, com o dado na época, na Fisher America. Assim, genial o projeto. E aí, enfim, várias decisões executivas foram tomadas dentro da Tectoy. E aí eu não participei dessas decisões executivas, eu posso dizer isso. E aí decidiram que ia lançar o console do jeito que eles lançaram, com o preço que foi lançado. Ele foi lançado a 699, se eu não me engano. Mais caro que o PlayStation 2. Que em si, né, de um nível de surrealidade que até hoje eu não entendo. Qual foi a lógica disso? Diante do console mais vendido de todos os tempos. Exato. Então o PlayStation 2 bombando, arregaçando no Brasil, 499. Lembra? 499 em 12 vezes na Americanas, na época. Aquela, nossa, vendendo assim, tipo água, vendendo feito pãozinho. E de repente decide se lançar um negócio que ninguém nunca usou, que ninguém nunca viu, que a gente sabia que não ia funcionar 100%, com R$200 mais caro. Tipo, não tem lógica não tem lógica mercadológica nisso. Então, foi nesse momento que eu falei, cara, não vai rolar isso aqui. Porque de verdade, eu não posso abraçar uma coisa na qual eu não acredito. Isso não vai rolar, simplesmente. Eu conheço o mercado de games. Foi o seu momento mais difícil na sua carreira? Foi.
Foi traumático. Foi o maior trauma de carreira. Como funcionário de empresa, foi o meu maior trauma. Foi não ter sido capaz de lançar o console que eu e o Reinaldo conceituamos. O conceito ele não foi obedecido. Então, a gente fugiu-se muito do conceito. Por N razões. Não tem um culpado nessa história. A Tectoy não é culpada, as pessoas não são culpadas, não tem um culpado nessa história. A Tectoy tentou salvar, né, na verdade. Exato. Mas assim, uma série de decisões executivas e muita gente, na época, que não entendia do mercado de games. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Se você não sabe, se você não faz parte desse mercado, chama alguém que saiba. Chama alguém que conheça esse mercado, que tem experiência. Esse era o meu papel dentro da Tectoy. Eu sabia o que estava acontecendo naquele momento. Então, não me interessava pra mim o que tinha acontecido 30 anos atrás. Não me interessava pra mim as regras de varejo de 30 anos atrás. Me interessava o que estava acontecendo naquele momento. Naquele momento, aquilo ia ser um boost. Aquilo ali ia ser um flop, enfim. Era uma coisa meio inevitável. E aí, enfim, lançaram. Até hoje eu ouço. Enfim, as pessoas vêm brincar comigo, porque da coletiva de imprensa eles entregaram os primeiros 8 Zibos para jornalistas, grandes jornalistas, influenciadores, e era uma carcaça vazia. Velho. Foda. Velho. Então assim. Brincou, né? Então tá. Então assim, foi isso. De novo, cara. Eu acho que eu tenho. Eu gosto muito do Reinaldo. O Reinaldo é um cara genial, de verdade. Eu acho ele eu acho que é a pessoa mais inteligente que eu conheço. E é muito triste pra mim, porque era o filho dele, saca? E aí, apesar disso ter aberto uma série de portas pra ele, ele ter tido aprendizados incríveis, eu tive aprendizados incríveis. Por isso que eu falo, entendeu? Às vezes, as coisas que não dão certo são as coisas que a gente precisa pra criar caráter. Sabe? Pra criar quem a gente é hoje. Sim. Então hoje eu consigo dizer coisas que vão dar certo e dar errado, não porque eu sou um oráculo, mas é porque eu vi dar errado. Ou eu vi dar certo desse jeito. É a tal da experiência. É a tal da experiência. E aí, enfim, tentaram lançar no México, também não deu. A ideia era ir pra Índia, acabou não indo. Chegou-se num acordo com a Qualcomm, a iniciativa morreu e o resto é museu. O resto é história. O resto é história. A gente vai fazer um minuto de comercial. Gabriel, não precisa rodar as músicas. Eu vou falar pra você aí na salinha. Você está na Rádio Geek, apaixonado